tratando de um curso de uma linguagem científica, Sim. quando eu vou escrever um artigo científico, eu tenho que estar preocupado com a norma culta. Certo. De modo que uma norma, até onde eu sei, estou se metendo para a análise sua e dos colegas, uma norma só passa a ser culta quando ela é aceita pelo, como é que chama? O pessoal lá tem um conselho, fosse um conselho. No VOLP. Exatamente, Tem um que VOLP, faz mas não só, tá? O VOLP é uma referência, tá? O VOLP é editado pela Academia Brasileira de Letras, tá? Por que eu estou falando isso? Mas assim, fora o VOLP, existem os dicionários, as gramáticas, existe o uso corrente dentro da sua área, do direito, tá? O uso consagrado, por exemplo. Esse é o meu ponto de reflexão. Certo. Não há uma referência única, oficial, entende? Mas esse é o meu ponto. Certo. Se existe uma norma culta, Certo. essa alteração para passar a ser culta, ela precisa ou não passar por essa reforma? Não. Como eu disse, existem muitas referências bases, não há uma fonte oficial que prescreve como se deve escrever. Não, você deve olhar para muitas... Certo. Certo. Falar que a reforma mais importante Sim. foi a reforma de 1943. Certo. Eu concordo, até onde eu estudei, eu também concordo. Certo. Mas ela ocorreu através de um ato oficial. Sim. Esse é o As reformas ortográficas são atos oficiais. Pronto. Mas elas não dão conta de todos os usos, de todas as formas linguísticas, entendem? Elas vão tratar sobre algumas especificidades de acentuação, de hifenização. A linguagem é muito mais ampla do que isso, tá? protocolar e protocolizar. Certo. É correto? Sim. Nessa reforma do uso lá, Sim. as duas passaram a ser aceitas. Depois a gente checa aí se eu sou correto. Certo. É que esse ponto... Tá, pronto. Peraí, não, pessoal, vamos ouvir aqui o amigo. Ó, professora, tudo bom, professora? Esse ponto, Sim. ele traz uma segurança para nós que vamos escrever. Sim. Porque essa análise da linguagem Peraí, só um momento que eu acho que o amigo não está sendo ouvido aqui. Professora Gina, bem-vinda, bom dia. A discussão está quente, professora. É aquele negócio que eu te falei, né? Não, mas está bem interessante, eu acho que está bem profícuo. Pois não, mas vamos deixar ele concluir e aí você fala. Você me preocupou, Sim. porque se nós estamos falando aqui de uma abordagem científica, Sim. se nós formos levar para esse ponto de aceitar essa linguagem que está começando a ter uma conotação política, isso é muito subjetivo. Essa é a minha preocupação. Sim. Ei, Adriano, por favor, o colega está falando ali. Desculpa, porque senão a gente não... Aí como é que essa é a minha preocupação. Eu vou escrever um texto na minha formação, eu tenho que buscar a linguagem culta conforme com o Fábio, lá para o ponto que ele levantou. Na medida que eu começo a querer trazer essas normas que não passaram por um ato oficial, eu estou, de certo modo, me colocando na subjetividade do avaliador. Isso é muito perigoso. Certo. Bom, Ok, eu vou ter de me repetir aqui em alguns momentos. Vamos lá. Os atos oficiais não dão conta de todos os usos e formas da língua, tá? O que são esses atos oficiais? Por exemplo, as reformas ortográficas que houve ao longo das décadas. Até algo muito específico, a presidente Dilma Rousseff, em 2012, me parece, pois é isso, expediu uma portaria em que certos cargos que até então registravam apenas a forma no masculino, deveriam registrar a forma também no feminino, caso de presidente, ou seja, foi um ato oficial. Mas esses atos oficiais, repito, não dão conta de todos os usos e formas, e aí existem as outras fontes, as outras referências, por exemplo, dicionários, gramáticas, o VOLP, documentos jurídicos e por aí vai. E o uso corrente de certas expressões em determinados
campos. A própria ciência não é una, não é toda homogênea nos seus usos linguísticos. Quer dizer, dentro da ciência se usa a norma padrão, mas a gente viu aqui que determinadas áreas, como a psicologia, a sociologia, as artes, a antropologia, já adotam, sem afetação, a tal da linguagem neutra. Tá? Já é algo consagrado aí. Em áreas mais tradicionais ou conservadoras, e aí vocês têm que se voltar para o campo de vocês, o direito. Como é que o direito usa a linguagem neutra, que é o assunto que a gente está tratando? Ainda não é algo aceito majoritariamente pelos doutrinadores, enfim. Então, adote e siga a forma usual da sua área, do seu campo. É isso. Tá? Não sei se ficou claro. Senhora, por favor. Na verdade, tudo que o colega falou, que você explicou agora, Sim. mas assim, o que me preocupa também, complementando o que o Fernando falou, é porque a gente passa por uma avaliação tanto do nosso conteúdo, Sim. Com base daquilo que a gente está escrevendo, né, a fonte, como da escrita. Claro. Então, acho que todo mundo aqui disponibiliza o material para que haja, né, uma verificação da ortografia, da escrita, de tudo que foi utilizado ali. E se a gente não tem uma fonte, assim como tem a BNT, até para citação, para tudo, Tá. o que Vamos está lá. certo e o que está errado? Né? Então, utilização do uso da vírgula, não entro nem nesse contexto, da vírgula, das expressões. Aí é por isso que é importante se ter uma base, uma fonte, Claro. para, né, uma estratégia. Né? Certo. Agora, quando a gente está falando a respeito do quanto isso, de certa forma, interfere na parte social e tudo, eu acho que pode trazer como um problema da pesquisa, mas não como a escrita em si ainda, né? Bom, de novo, conheça o seu campo. A forma que é adotada, que é usual, que é consagrada ali, é a norma culta, é a norma padrão, gramática normativa, siga essa norma. É isso, né? Basicamente é isso. E aí haverá referências muito objetivas com relação à acentuação, pontuação, hifenização. Aí já não abre muito espaço para o subjetivo, né? Enfim, professora. Queria só perguntar para a professora Lília, professora Willy, tem assim, campos bem diferentes de trabalho, né? A professora Lília, que é mais na história da extrajudicialidade dos fatos, das resoluções e tal. Então deveria ser uma linguagem talvez menos formal, Lília. Como é que você vê essa coisa da linguagem? E outro canto é a Willy, que é bem mais técnica, né? Assim, como é que vocês veem, como é que as teses de vocês têm se apresentado? A colega, inclusive, quer se orientando a ver conversar olha só. Bom momento para conversar. Essa bonita aqui, ó. Tá doida para falar contigo. Tava conversando. São coisas diferentes, né? A gente estava conversando aqui que a linguagem científica ela deve ser correta e simples, né? Tem que ser uma linguagem simples, uma linguagem não apaixonada, uma linguagem não parcial, uma linguagem sem adjetivos, uma linguagem sem advérbios. É um texto mais enxuto, entende? É um texto mais... essa questão dos termos de português, tudo, claro que a gente tem que escrever as vírgulas, etc. A gente tem que buscar a linguagem adequada. Se você tem dúvidas se vai usar a questão do todo, não sei o quê, tem coisa que está dizendo, não, evita usar o que na nossa área tem dúvida, para não cometer um risco. Evitar inimigos, né? Então assim, é uma estratégia, é simplicidade, gente. A linguagem científica ela é simples. A gente da área jurídica do Estado, independente de assim, às vezes da área, se é uma área mais da economia, das finanças, eu trabalho e eu na área de consensualidade, mediação, de direitos humanos, justiça, a linguagem acadêmica é uma linguagem que está sendo simples, direta. A preocupação, assim, como objeto, de ser um objeto de conteúdo, um conteúdo importante, um conteúdo do seu artigo, a sua dissertação, ela responda a uma necessidade da sociedade. As pessoas, a pesquisa, ela parte de uma dúvida e não de uma certeza. Então, se parte de uma dúvida, vocês vão buscar dentro da insegurança respostas, e aí você vai encontrar, imagina que você tem um artigo que responda a algumas demandas e a pessoa
passa a desenvolver um trabalho de forma diferente, ou uma interpretação diferente a partir do que você escreveu, a partir da sua análise e reflexão. Então, o tema é importante, a linguagem deve ser simples, né? Correta. É visto termos que são, na nossa área, principalmente, mais polêmicos, a não ser que a discussão seja em cima daquele texto, a utilização jurídica do todes, né? Então, aí você vai, certo? Então, assim, você vai refletir, etc., sobre isso. A coisa mais importante hoje em dia que eu peço no orientador é que escreva de maneira simples. Simples. E às vezes a gente, por estética, evita repetir alguma palavra, mas às vezes a gente tem que repetir realmente porque aquele é o objeto do nosso estudo. E cada vez mais, trabalhando também com geometria, eu vejo que a gente tem uma tendência de pesquisa meramente dogmática que acaba se perdendo em opiniões. Né? Então, se vocês escreverem de maneira simples, normalmente usando a ordem direta, né? Às vezes eu pego um texto, eu sei quando é de um advogado, de um juiz, porque aquilo ali não é uma ficção. Né? Sua tese não precisa de defesa, ela se defende sozinha. Né? Se ela precisar de defesa, ela não é uma tese que vai se sustentar. Então, se você começar a se apaixonar pelo seu tema, tem alguma coisa errada. Ou com o autor, de acordo com o ilustre, fantástico, maravilhoso, professor fundamental. Então, assim, a linguagem simples é a mais adequada para qualquer artigo científico, porque você não está escrevendo poesia, você não está escrevendo prosa. Pode ser agradável o seu texto, mas é importante que ele se faça entender. E muitas vezes eu leio trabalhos como examinadora, eu não entendo o que a pessoa está querendo dizer. Eu tenho que ficar pescando qual é o objetivo, quais são as hipóteses, quais são os problemas de pesquisa. E pior ainda, na conclusão tem um resumão de tudo que ela disse lá de novo no ministério. Então, assim, a pesquisa realmente científica, ela responde a pergunta na parte de hipóteses pelas quais você nunca deve se apaixonar, né, porque elas podem não ser confirmadas. Exatamente, e isso é um dado importante. Olha, não se confirmou a minha hipótese. Ótimo, não tem problema. Então, quando a gente tenta rebuscar demais, isso é muito comum na nossa. Se a gente pegar outras áreas de conhecimento, você não tem mais essas teses do tijolão, assim, em palavras tão rebuscadas, né? A gente é um pouco refratário a isso e costuma ainda escrever demais e a chance de pouco conteúdo, de pouco conteúdo entrega. Isso é vício, né? Hã? É vício. Eu acho que a gente deve se preocupar, assim, até a agendar jurídica, mais com isso mesmo do que com. Aliás, no equilíbrio, se preocupar com isso, com essa rebuscar, parágrafos grandes demais, coisa, sabe? A ciência, ela tem que ser mais Isso que a professora falou é verdade. Eu já tive a oportunidade de ver outros trabalhos de outras áreas. A linguagem é muito simples, é muito. Da gente é um negócio bem mais. A tese de doutorado da minha madrasta, Ora, fulano de tal, tinha 50 páginas, ela era aprovada como boa, não, 50 páginas. É na outra área, né, controladoria. Mas a gente talvez tenha que repensar as nossas entregas. Isso aí que vocês estão dizendo é muito Pronto. interessante, porque assim, eu trabalhei, antes de ser advogada, eu trabalhei como assessora de imprensa. E aí eu trabalhei com juízes, eu trabalhei com defensores, promotores. E era engraçado, quando eu fazia meus releases, eu ainda me lembro de algumas palavras. Eles queriam que eu incluísse mormente, eles queriam que eu incluísse Outrocim. confuso, eles queriam que eu falasse Sem protocolar, eles queriam que eu botasse protocolizar. E simplicidade não é pobreza de vocabulário. Não confunda. Não é pobreza de vocabulário. Pois é, tirando Ok. isso aí, Precisar de Machado de Se você Machado Não é de Zé de Alencar. São ótimos, mas a ciência é mais. Talvez Machado de Assis da literatura. Machado de Assis pode gastar 5 páginas para descrever um lustre. Lá vocês não podem. Mas digo, um romance pode fazer, mas a linguagem de vocês não é um romance. Né? Aí agora Zé de Alencar. Sim. Pensando em quantas vezes você tem que reproduzir, porque você quer botar e existe um juízo de valor naquela palavra. Sim. E aí eu fico pensando na hipótese do SIC, por exemplo. Do quê? SIC, assim como está, aquela expressão. Sim. Porque às vezes você, numa pesquisa, você vai reproduzir e você quer botar aquilo que parece que está errado. Mas não está errado, é porque faz parte do teu contexto. Às vezes as pessoas querem mudar as palavras para caber dentro desse rebuscamento. Quando, na verdade, tem vezes que é necessário, não só a simplicidade, mas você usar esses literais. Eu convido a quem lê em empresa, mesmo um artigo jurídico, leia um artigo americano, científico. A linguagem é diferente, o jeito de escrever
criticando quem copia, mas coisas boas a gente também tem que tomar como exemplo. É muito mais simples a linguagem. E eu acho que a gente está mudando. Eu, pelo menos, procuro, quando dou aula e aos meus alunos, pedir para que escrevam dessa maneira mais simples, mais direta, até porque se evitam muitos erros. Se você escrever na ordem direta, a chance de você errar com concordância é muito maior. Muito, ou menor, muito menor. Até aproveitando que a professora essa deixa, nos últimos 10 anos tem trazido muitos manuais de como escrever, de autores norte-americanos, tem até um manual clássico, é o David Zinsser, Como Escrever Bem, que você lia, é um livro assim, tipo, realmente nesse ponto arrebatador. Quando eu trabalhava em São Paulo, no meu escritório de advocacia, a gente não tem frente americana, a gente fez um curso de Fluent English, inglês simples. Porque aqueles contratos que você repetia várias vezes uma palavra com o mesmo significado para reforçar a ideia, nossa, ele se usa mais. Então poderíamos fazer um português simples também. O trecho dele, por exemplo, capítulo, ele guarda assim, sempre revisa. Quanto mais simples for escrito, melhor. Esse o Thiago estava colocando, o impacto que a gente tem nos artigos quando a gente pesquisa, é muito menos sobre nós e muito mais sobre o objeto, né? A situação e sobre o problema que a gente está tentando resolver. Então, se é muito mais sobre o outro, né? A sociedade ou alguma situação que a gente está resolvendo, a gente precisa que isso chegue até eles, essa comunicação aconteça. A comunicação precisa ter lados diferentes, né? Precisa entender o que a gente fala. Então, muito bem. Desculpa. E claro, tem duas coisas que também é importante. A gente tem um artigo científico que ele é mais enxuto, e tem um mais direto, e tem um artigo de divulgação científica, que é quando a gente flexibiliza um pouco mais a comunicação, né? Mais simples, mais jornalística, mais direta. É um artigo de opinião. Então, são duas coisas também. Essa é uma coisa que é bom, que a gente sempre diferencia o que é um artigo de opinião e o que é um artigo científico. Isso. A gente trabalhou aqui, professora, a pesquisa jurídica instrumental e a pesquisa jurídica científica, exatamente nesse movimento. E o que a gente pode perceber é que no direito tem antes mesmo de você partir para a escrita, há um movimento do pensamento que nos leva a defender. A gente parte, por exemplo, advogado, tem um cliente, né? O juiz, ele vai trabalhar com o quê? Com o que ele tem nos autos. Então, não é um exercício de pesquisa. O pesquisador, ele se inquieta, ele diz, peraí, isso aqui está nos autos, mas o que é que está acontecendo fora? Né? É aquela história que a gente estava no primeiro dia, eu propus como uma reflexão, quando o bachelar diz, ok, nós hoje vivemos em apartamentos, mas a gente precisa aprender a olhar, né, ter ali o ponto de vista do porão e do sótão. Então eu estou aqui, mas será que aqui não é uma defesa? Aí você faz essa autoavaliação, né? Porque a escrita também é beneficiada quando você regula o seu próprio pensar. Pronto, esse debate aqui vem a calhar com o que a gente vai tratar agora, que é o que é ser claro e o que é ser objetivo, e aí eu já vou direto para as respostas e aí a gente conversa em seguida, tá? Por clareza, a gente entende quando você consegue que a sua mensagem seja compreendida da forma planejada e surta o efeito pretendido, é fazer a mensagem chegar à mente do interlocutor rapidamente, tá? Entendam que ser claro é quando você consegue que o seu interlocutor, aquela pessoa que vai ler o seu texto, entenda aquilo que você quis dizer da forma como você quer que ele compreenda, tá? E se você consegue isso, você é claro. E o que é ser objetivo? Atingir o objetivo da comunicação da forma mais concisa, ou seja, breve possível, no menor número de palavras ou no menor tempo. Agora entendam, isso aqui é muito importante, tá? Por objetividade, entendam que antes de tudo você precisa atingir o objetivo da comunicação. Alguém que pode dizer, a minha apresentação, a minha comunicação foi muito objetiva. Eu falei em 3 minutos e foi muito objetivo. Opa, pera lá. Será que nesses 3 minutos você conseguiu passar a mensagem, convencer a audiência da sua ideia? Você conseguiu que essa sua mensagem surta o efeito pretendido nesses 3 minutos? Caso não, você foi apenas conciso, breve, curto.
mas não foi objetivo, porque você não atingiu o objetivo da sua comunicação. Haverá situações, por exemplo, quando você aborda ou temas muito complexos ou muito rotineiros que precisam de uma exemplificação, precisa que você estabeleça paralelos para que a pessoa compreenda a sua mensagem, você vai ter que lançar mão desses artifícios, tá? É claro, você vai lançar mão desses artifícios, ainda assim utilizando o menor número de palavras possível, no menor tempo possível. Vai atingir o seu objetivo. E aí sim, uma vez atingido o objetivo, vamos avaliar. Você fez isso no menor tempo possível, utilizando o menor número de palavras possível? Sim. Então, nesse caso, ok, você foi objetivo, tá? Então, muita atenção se você, em vez de ser objetivo, se você não está sendo, na verdade, superficial, tá? Então, vocês devem buscar no seu texto o que nós chamamos de o máximo de significação. O que é isso? Usando menos palavras, tá? Atingir o maior nível semântico possível. Você conseguir passar muitas ideias ou ideias, enfim, que sejam de fato relevantes, que não se percam entre adjetivos e advérbios, enfim, e você consiga transmitir naquele curto parágrafo, curta frase, enfim, o máximo possível de ideias, tá? E aí, problemas da falta de clareza ou objetividade. O interlocutor entende errado ou não entende o que você quis passar. E aqui uma questão de imagem, sobre isso já falamos, tá? Sua imagem é prejudicada. Muitas vezes, se você transmite algo numa forma ruim, o seu interlocutor, a pessoa que vai ler, você tende a acreditar que o seu conteúdo é igualmente ruim. E aí existe, com relação à objetividade, uma questão importante que é o seguinte, existe uma relação inversa entre volume de texto e compreensão. Quanto mais informação você passa, talvez menor a retenção. E o contrário também se observa. Se você consegue transmitir algo com menos palavras, maior tem de ser a retenção, tá? Então, estejam muito atentos. Isso vale para a linguagem falada quanto para a linguagem escrita. André. Eu vou te mandar uma carta de 10 páginas porque eu não tive tempo de fazer um de 3, né? Pronto. Olha, eu utilizo inclusive essa frase. Olha, desculpe se esta carta está muito longa. Eu não tive tempo de ser breve. É isso. A gente está fazendo um material de pesquisa de ensaios. Cada ensaio com 3 páginas. As pessoas não conseguem entender. Sim, é mais fácil ser prolixo. Sim. Só para registrar, é interessante essa abordagem. Estou vendo que aqui nós temos colegas que são magistrados, me corrijam aí se eu estiver errado, mas me parece que já existe um movimento, inclusive da magistratura, não de forma oficial, mas de forma prática, de, digamos assim, de dar o mesmo recado direto para os advogados. Porque tem advogado que quer fazer uma petição de 40 páginas, gente, mesmo massificação de processo, ninguém consegue ler. E aí quando você faz uma sentença ou produz um texto assim tão longo, o espírito, o cerne, a essência do seu texto se perde nessas 40 páginas, quando poderia estar destacado. Se o teu direito é bom, tu precisa de 40 páginas para demonstrar, digamos assim, né? Pegando a deixa do teu raciocínio. Né? Eu tenho muito bem dizer, meu marido, ele uma vez recebeu um elogio das sentenças dele. E eu trabalhei muito com ele, porque ele no início ele tinha essa linguagem difícil. E hoje ele diz, eu falei aqui que a professora falou, o discurso direto e tal. E a minha filha, que isso é invocável, ela estava levando pau nas redações do colégio. E aí eu fiz essas técnicas para ela. O que acontece? A cabeça dela é complexa demais, ela não conseguia colocar 30 linhas aquilo ali. E aí eu comecei a treinar e as notas dela subiram. Isso aí é importante demais. Você... Claro. Muito bem. Professor. Pronto, então vamos adiante. Nós temos aqui de forma muito sintética, muito sumária, eu apresento a vocês as etapas da escrita científica. Vocês vão levantar, hoje eu já uso até a expressão produzir os dados, tá? E não só coletar os dados.
depois se parte para a escrita e muitos acreditam que acabou a escrita, colocou o ponto final na última página, acabou o processo. Não, na verdade você vai para a revisão. E essa revisão, na verdade, já pode ser feita sem esperar acabar o trabalho. Acabou o parágrafo, você pode voltar a ele e pensar o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso cortar para deixar só o máximo de significância, né? Só aquelas palavras, expressões que de fato significam algo, tá? Que tenham substância, né? E cortar aquilo que é periférico, né? Então, o que derruba a clareza, a objetividade do seu texto, as professoras já falaram, sentenças muito longas, tá? E aí é o seguinte, cada frase gera uma mensagem no cérebro do leitor e essa mensagem se forma e se conclui no ponto final. Isso aqui eu percebo demais nos textos que eu corrijo, a pessoa não sabe o momento de colocar um ponto final e encerrar a frase, o parágrafo, e aí é vírgula atrás de vírgula, que atrás de que, e vai. Quando ela poderia ter colocado naquela frase já alguns pontos finais para permitir exatamente o que está dito aqui. Que o leitor, ao final da frase, no ponto final, ele faça uma síntese daquilo que foi lido e ele possa seguir a sua leitura, tá? Se é uma frase muito longa, essa síntese certamente vai ser atrapalhada, não haverá uma boa compreensão, ok? E aí, eu já falei sobre isso, existe uma razão inversa entre muita informação e pouca retenção, e acho que a professora Winnie citou isso, sentenças muito longas propiciam erros. A maioria dos erros que eu encontro e que eu corrijo em trabalhos acadêmicos vem exatamente dessas frases muito longas. Olha, é preciso muita habilidade, muita perícia para escrever frases longas sem se perder na concordância e sem se perder na pontuação, sobretudo, tá? Sim. E aí criam-se erros, eu considero esse, vamos chamar de erro, tá? Enfim, o mais complicado, o mais desgastante de se corrigir, que são os anacolutos. Os anacolutos são aquelas frases quebradas, sem coesão. Você lê, e aí já não se encaixa. Aquele sujeito é truncado, aquele sujeito do começo já não tem uma concordância com aquele verbo lá na frente, e aí é preciso voltar, mas o que foi que essa pessoa quis dizer? Então, isso se resolve, em grande parte, quando você escreve frases mais curtas, sentenças mais curtas. Eu não sei se alguém tinha pedido para falar. Não? Não foi. Uma impressão. Pode ser de banheiro e café e tal. Pronto, então fazemos uma pausa. Quantos minutos? 10 minutos. Então voltamos 10h40. Professora. Que bom, professora. Que bom, professora. Mas eu descobri que eu preciso. Primeiro, André, depois a gente te passa. Tinha um professor que dizia que para evitar o mente, ele disse: se for para você usar o mente, seja semente. Mas assim, o pessoal gosta muito de botar o mente no meio, né? Completamente. Totalmente, ele disse: só se for semente, né? Uhum. Então, por favor, amigo. Sim, temos redundâncias aqui, sem dúvida, tá? Que podem ser cortadas. Aí, como eu disse, em termos de sentido, tanto um como o outro dizem a mesma coisa. A vantagem do segundo é que, como a gente viu, existe uma maior retenção do significado, do espírito do texto, quando você consegue transmitir a sua mensagem utilizando menos palavras, inclusive há menos possibilidade de erro, tá? Então, não sei se alguém ia comentar algo, seguimos. Bom, então,
como eu disse, a revisão ela deve ser feita para e passo à escrita. Não deixem para fazer isso só no final, né? Acabou o parágrafo, veja o que é que você pode cortar, veja que palavras mais simples você pode utilizar. A professora Winnie falou muito bem, a simplicidade é o último degrau da sofisticação. Não pensem que se trata de algo vulgar, pedestre, rasteiro. Não, a gente busca uma linguagem simples. Aqui a gente busca ser entendido. Você não está escrevendo para impressionar ninguém, senão a gente vai cair naquilo que a professora Gina citou lá no nosso primeiro encontro, que é a tal da verborragia, que é uma expressão horrorosa. O nome já é feio para designar algo igualmente feio, tá? Então, e principalmente, olha, para ser de alguma maneira verborrágico, utilizar aquela linguagem empolada, é preciso ter um domínio bastante profundo da língua. E se a pessoa não tem e tenta ser verborrágico, ainda resulta patético, tá? Então, é pior, todavia, tá? Então, busquem mesmo a simplicidade e iremos bem. Aqui, rapidamente, sobre a estrutura do artigo, e em muito essa estrutura, que a gente vai ver, inclusive, nos próximos slides, se assemelha à estrutura de dissertações e teses, tá? E aqui, reforçando o que dissemos no caso do LEAD, na primeira chance que você tiver, já deixe claro o avanço que você traz para a sua área. Então, nós temos na estrutura do artigo, que se assemelha, como eu disse, à estrutura da dissertação e da tese. Nós temos o resumo, introdução, metodologia, discussão dos resultados, conclusão e referências. Percebam que tem essa estrutura, digamos, acinturada, né? O que isso quer dizer? Que parte do geral para o particular, né? Então, a introdução, você começa a descrever o campo de uma forma geral e vai conduzindo a escrita até chegar no seu fenômeno e nos seus objetivos. E aí isso você vai tornando o seu texto mais específico, ok? Eu percebo que no direito a metodologia já está incorporada à introdução. Eu não tenho observado muitas pesquisas que lidam com campo, né? E claro que se recomenda isso, né? Claro, se também o fenômeno exigir e os seus objetivos, sua metodologia pedir o campo, mas muitas ficam na revisão bibliográfica e documental. O tipo de pesquisa que a Unifor foi das primeiras universidades a ter disciplina de jurimetria, você tem um capítulo todo sobre a metodologia, por conta da especificidade do método. Então, nesse caso, realmente está mudando um pouquinho as dissertações que tem jurimetria, você tem que descrever de maneira muito explicativa. Bastante, na verdade, com a ajuda até de cientistas de dados, às vezes, porque a gente ainda não tem essa tradição. E aí, nesse caso, já se cria uma seção específica para metodologia. Né? Quando faz um trabalho de pesquisa quadro, no NVivo, sim. de softwares que antes a gente usava, né? Então, Pronto. Precisa para explicar, até queria que a gente tivesse mais acesso ao web, a ferramentas. Então, mas está começando. Até conte, NVivo para a gente começar a usar, a gente teve uma aula sobre. Sim. O que a gente tem hoje de graça, às vezes, é que a gente tem um convênio, na verdade, com o grupo de pesquisa da PUC de São Paulo e da ABJ. E eles passam os dados para economização, esse tipo de coisa, para poder fazer de maneira. Aí aqui a gente tem que mudar. Olha só melhorar. Isso é verdade. Na minha dissertação eu usei o Atlas TI para organizar os meus dados qualitativos e agora na tese eu estou usando o NVivo também. E é algo que facilita, um programa que facilita não só a análise e a organização dos dados que você produz, tá? Mas também facilita a própria organização da sua pesquisa bibliográfica. Tá? Você pode organizar por rótulos, enfim. Depois fica muito fácil recuperar aquilo que você tem.
há 2 programas na pesquisa qualitativa, NVivo e Atlas TI. Claro. E na pesquisa, bom, NVivo e Atlas, olha, qual? I. Certo. Iramutec. Mu, normal, Té. Assim? Iramutec. Irã, não tem esse G. Tá. Iramutec. E na Quant nós temos o SPSS. Ah, tá. Ó. Isso. Que, ok. É gratuito também. Certo. Aí tem que baixar o software. Quali. E aqui Quant. Pronto. Então são programas que facilitam a nossa vida. É claro que tem um tempo de aprendizagem, tá? Mas... Esse fica dentro da plataforma da Quark, é isso? Ou não? Não. A Quark é outra. Ah! Pesquisa qualitativa. É qualitativa. Isso. Não, muito bem. E não custa lembrar que, seja como for, sendo uma metodologia mais sofisticada, que envolve pesquisa de campo ou não, é a metodologia que vai separar o seu trabalho, vai torná-lo de fato uma pesquisa acadêmica, científica e não senso comum. Tá? É o método científico que vai fazer com que você seja reconhecido e a sua pesquisa seja reconhecida como ciência. Tá? Então, de uma maneira ou de outra, é preciso muita atenção na descrição das ferramentas metodológicas que você vai adotar no seu trabalho, ok? Então vamos lá adiante, e aí o que entra no resumo, né? Já foi antecipado aqui por Andréia, entra a contextualização do seu campo, tá? Entra a sua lacuna, que é exatamente isso, está muito próximo da justificativa do seu trabalho. Por que o seu trabalho é relevante? Qual é a lacuna que a sua pesquisa vem suprir dentro do seu campo, tá? E aí vem a explicitação do seu objetivo, vem a explicitação da sua metodologia, os seus resultados, suas conclusões. E isso num texto, isso numa página apenas, tá? Ok? Que é um espaçamento simples, não tem margem e tal, mas mesmo assim, aqui você tem de praticar a concisão e a objetividade para conseguir colocar tudo isso no seu resumo. E precisa, obviamente, ser um resumo atrativo, porque muitos pesquisadores terão contato com o seu trabalho pelo resumo, tá? Muitos não passarão do resumo, eles vão além do resumo se o seu trabalho se mostrar de alguma maneira atrativo, tá? Apenas muito cuidado com isso, ok? Você prometer algo no seu resumo e depois não entregar isso. A professora Gina comentou isso agora há pouco, tá? Muito cuidado, sobretudo, nos objetivos que você delineia no seu trabalho. Às vezes são objetivos muito presunçosos e você terá de dar conta daqueles objetivos lá adiante. Vai ter de responder aquilo que você prometeu, o leão, lá no final. Amiga. Tem que estar ordenadas, tem que ser factíveis de alguma maneira, e daí vem a importância de delimitar bem a sua pesquisa, tá? Tanto no tempo quanto geograficamente, enfim, né? Para não ficar algo além do que você possa dar conta, tá? Então, muito bem. Então, como eu disse, já o resumo, aliás, o trabalho segue aquela estrutura acinturada,
né? E aqui a introdução se parte do mais genérico, do mais geral, melhor dizendo, e vai para o mais específico, que é o seu objetivo, o recorte específico que você fez. A conclusão é o contrário, você parte do particular para o geral, ok? É uma estrutura inversa, tá? Dos seus achados e como aquilo contribui para a grande área. Você faz um caminho inverso, ok? E vamos lá, agora chegamos naquele outro ponto do nosso momento, da nossa formação de hoje, que são as dicas de escrita e dicas de escrita científica. A primeira, e não por acaso eu coloco essa dica em primeiro lugar, porque se trata talvez da mais importante, seja claro, objetivo, preciso. Use frases curtas, evite intercalações excessivas ou ordens inversas desnecessárias. A professora Winnie já falou isso e não custa repisar esse ponto, tá? Repito, muita intercalação, frases excessivamente longas dificultam não só a compreensão do seu leitor, como muito propício para que haja erros, tá? Então, também você tampouco vai escrever de forma telegráfica, tá? Você precisa saber concatenar ali conjunções, pronomes relativos, pontuação e tal. Existe uma medida nas coisas, tá? Existe um bom senso. Então, escreva textos razoavelmente, enfim, do tamanho que aquele momento exige. É isso, tá? Busque a simplicidade. Segundo ponto também já foi abordado aqui. Simplicidade não implica repetição de frases desgastadas ou pobreza vocabular. Com palavras conhecidas de seu público, é possível escrever de maneira criativa e produzir frases elegantes, fluentes e bem alinhavadas. Fuja, isto sim, dos rebuscamentos, dos pedantismos vocabulares e da erudição oca, a tal verborragia. Isso já foi falado aqui e eu queria trazer como uma nota curiosa, tá? Esse caso, não sei se vocês já ouviram falar do escândalo Sokal, protagonizado por este senhor chamado Alan Sokal. Isso aconteceu em 1996. E o que foi que aconteceu? Foi até algo muito engraçado, podemos dizer que engraçado. O Alan Sokal, que era um físico, um professor da Universidade de Nova York, escreveu e publicou numa revista de muita relevância científica nos Estados Unidos esse artigo que, traduzindo, seria transgredindo as fronteiras, os limites, rumo a uma hermenêutica transformativa de gravidade quântica, tá? E esse artigo não diz nada com nada, tá? É um amontoado de construções, enfim, de verborragias, estão ali costuradas, parecem fazer algum sentido, mas se espremer, não sai nada, em termos de sentido. E ele publicou esse artigo e depois veio a público para dizer, olha, esse artigo foi um grande embuste que foi aceito aqui por essa revista e ele quis dessa maneira fazer essa crítica à própria academia, ao próprio campo, tá? E depois ele lançou um livro chamado Imposturas Intelectuais. Claro que também foi aquilo que no marketing nós chamamos de marketing de guerrilha, tá? Que é você utilizar alguma situação inusitada, tá? Para promover algum produto, enfim. Mas isso provocou uma discussão dentro da academia que foi muito interessante, inclusive dentro dos escritores pós-modernos, Derrida, Guattari, Deleuze e tal, que são muito criticados por ter essa verborragia e são admirados por não serem compreendidos. Vejam que paradoxo, né? E ele traz, isso eu trago para uma reflexão para dizer, a gente não precisa ser assim, tá? A gente escreve para ser compreendido, a gente não escreve para impressionar, ok? Essa reflexão que o Sokal trouxe foi muito interessante. Bom, ele viu, Thiago, eu fiz questão de colocar no nosso regimento interno, na época que a gente fez
lançou e colocou para todo mundo a frase do Popper, né? A gente pegou o Karl Popper. E no ingresso, aí quem está aí com o regimento interno vai ver que se você fala de uma forma que você não se faz ser compreendido, você deve ir para casa e treinar e só voltar de novo para a academia quando você for capaz de explicar simplesmente aquilo que você pensa, né? Então tem a frase do Popper bem bacaninha, que é o regimento do PPGD. Está lá no comecinho já dando esse mote, né? E se as pessoas lerem, vão ver qual é o estilo aqui do PPGD uniforme. Muito bem, muito bem. Nessa vertente que você está falando. Ótimo. Terceiro ponto, vejam que eu estou seguindo aquilo que eu recomendei. Eu coloquei aquilo que é mais frequente, mais recorrente nos trabalhos que eu corrijo aqui para vocês. Coloquei logo no começo. Não repita em demasia certas expressões ou estruturas de frase. Por exemplo, vamos lá, antes de citar isso aqui, o que é que eu observo? Principalmente em trabalhos longos, tá? Em artigos também, mas principalmente em dissertações e teses. Uma repetição excessiva de certas expressões que denotam o quê? Certa pobreza ou limitação vocabular de quem escreve. E isso cansa o leitor. Muitas vezes, vamos lá, essa expressão é muito repetida. Uma vez que oposto... O que eu quero dizer muitas vezes a pessoa só utiliza uma vez que, ou haja vista que a última tese que eu revisei era haja vista do princípio ao fim. E aí, na correção, eu fui variando, né? O tendo em vista aqui, o haja vista aqui, até o arcaico, mas ainda usado por quanto, você pode usar já que, vez que, visto que, pois, vá variando. Isso aqui é algo que quem escreve não percebe, mas quem se digna ler o texto de alguém vai perceber. Então, varie isso para não parecer que você não tem repertório, que você não tem bagagem, tá? Então, de saída, o leitor do seu trabalho já coloca ali um obstáculo com relação à sua escrita. Bom, também, através de, você pode variar com por meio de, por intermédio de, mediante ou por e pelo, bem como, vá variando com assim como, além de, ademais de, amigo. Não. Vamos lá. O que eu quis dizer, todas são igualmente... Todas são igualmente possíveis de serem usadas, bem aceitas, tá? Desculpa, não tem nada de especial nessas que estão grifadas, tá? Todas são igualmente possíveis de serem usadas, devem ser usadas. O que eu estou recomendando é que se alterne. Que você não se apegue a apenas uma forma e repita a exaustão essa forma, tá? Então, aqui é muito comum para conectar frases ou parágrafos, utilizar essas expressões de entrada, tá? Nesse contexto, assim, com isso, diante disso, desse modo, dessa maneira, dessa forma, nesse diapasão, com efeito, bonito, ante tal contexto, em face disso, em face de tal contexto, vá variando, tá? Isso torna o seu texto mais rico e não cansativo, ok? Tá claro, pessoal? Isso aqui? Sim, pois não. Interessante nesse ponto da aula, é a gente pensar, que a gente precisa escrever um momento tipo um pouco cognitivo, favorecer o nosso processo criativo. Então, a gente não precisa escrever e já finalizar ali naquele mesmo momento. O interessante é deixar o texto dormir, aí você volta com o olhar, né, autoavaliativo para você fazer esses ajustes. Você já tira o print da tela, tem opção. Só para relaxar, tem um escritor que falou esse ponto que a senhora falou, mas em outra linguagem. Vou lembrar o nome do escritor. Escreva com vinho e corrija com café. Eu li isso recentemente. O Kahneman fala, né, que a gente tem dois momentos, né? Dois momentos do pensamento, um rápido e devagar. O primeiro é o conforto cognitivo, criatividade. Lá você vai conseguir fazer conexões importantes, é o que a professora Lília colocou quando ela disse assim, gente, falar o que importa ali, né? E não ficar floreando, professora, a gente vai chegar no lugar, você vai conseguir conectar. E aí depois você vem, porque a atenção cognitiva, que é esse segundo momento, também é importante, né? E aí você volta e diz, espera aí,
eu estou usando muito, né? Estou percebendo que eu tenho o hábito de usar o com efeito. Eu tenho muito com efeito, eu volto vou ler de novo. Aí a gente vai substituindo, né, no segundo momento. Muito bem. Então vamos adelante. Procure banir do texto os modismos e lugares comuns. E aí a nível de já foi tão combatido, já está em desuso, me parece. Mas aqui e acolá ainda aparece. Ainda volta a dar o ar da graça. Deixar a desejar, chegar a um denominador comum, estourar como uma bomba, encerrar com chave de ouro. Já foi dito aqui, o texto acadêmico, e particularmente o texto acadêmico do direito, é muito sóbrio. Não dá lugar mesmo para esse tipo de construção. Está sendo filmado. Sim. Que são clichês, isso empobrece o texto, isso denota até falta de criatividade. Isso não seduz, não empolga, não persuade mais ninguém, tá? Quinta dica, na primeira, isso aqui é um detalhe, mas, bom, Deus está nos detalhes, é importante. Na primeira menção, escreva o significado da sigla ou abreviatura. Isso é muito comum, não é, professora? E também em títulos, subtítulos, evite colocar a sigla ou a abreviatura sozinha, sem a sua explicação, sozinha, tá? Então, é isso. Sempre que for ONU, foi escrever ONU, não, Organização das Nações Unidas, tracinho ONU. Numa segunda menção pode ser só ONU. Então, certo seria colocar um tracinho ou colocar em parênteses? As duas formas são possíveis, parênteses ou... Agora, muita atenção, há uma diferença, isso aqui é algo de revisor, tá? Há uma diferença entre hífen e travessão. Nesse caso é travessão, que é o mais longo, tá? É o mais longo. Como? Coloca a primeira abreviatura ou travessão? Primeiro o longo. Primeiro por extenso e depois a sigla ou a abreviatura. Boa pergunta também, tá? Então a abreviatura vem sempre depois da frase ou da expressão longa, tá? E, como eu disse, é travessão e não hífen. É só vocês lembrarem, se houver um espaço antes e um espaço depois, vai ser sempre travessão, o longo. O hífen, ele é usado quando é junto, tá? É uma palavra junto, sem espaço, nem antes nem depois, aí vai ser hífen. Bom, prefira a linguagem pessoal e adote esse padrão até o final. Objetiva-se, analisaram-se. A gente vai falar sobre padrão. Bom, já é o oitavo item, então... vamos lá, ao explicar seu trabalho, utilize os verbos no presente, sobretudo. No resumo e na introdução, tá? Prefira os verbos no presente, não no passado. Fique atento aos padrões do texto. Olha, podia ser esta manhã inteira para falar só sobre padrão, tá? Mas lógico, eu vou me resumir aqui, vou ser mais sucinto. Fique atento aos padrões do seu texto. Isso é algo que eu mais corrijo. Vamos lá, coisas simples, maiúscula e minúscula, tá? Se você entende que aquela expressão deve ser grafada com iniciais maiúsculas, adote esse padrão até o final do seu trabalho, tá? Em muitas situações é algo discricionário, facultativo. Por exemplo, desenvolvimento sustentável. Não há uma obrigação que você tenha que escrever com maiúscula ou minúscula. Se você considera que é uma expressão chave no seu trabalho, você quer destacar aquilo, ok, você pode escrever com maiúsculas, mas observe se você adotou esse padrão ao longo de todo o seu trabalho. Oi. Eu tenho essa dúvida aí. Pois não. Porque, vamos pegar essa expressão, desenvolvimento sustentável. Certo. Em algum contexto de minha tese, de meu artigo, de qualquer coisa que eu esteja escrevendo, sim, essa expressão pode ser chave. Sim. Ela tem uma conotação mais importante, sim, e aí eu destaco como maiúsculo, e em outra, ela é apenas um raciocínio secundário. E eu fico nessa dúvida. Em outra página, em outro parágrafo, que estou dizendo, mas dentro do mesmo texto, dentro do mesmo artigo, dentro da mesma tese. Eu fico nessa dúvida. Aqui não faz sentido eu colocar maiúsculo, porque é um raciocínio secundário que essa expressão veio. Olha, vamos lá. Você colocou isso aí, certo. eu pedi para falar, porque
Não, ok, vamos lá, vamos tratar sobre isso. Se você estabelece um padrão que essa expressão, num determinado uso, num determinado contexto, deve ser grafado com iniciais maiúsculas, então naquele contexto ela terá maiúsculas. Se numa outra situação, num outro contexto, em que ela é secundária, deve ser gravado com iniciais minúsculas, aí você vai escrever com iniciais minúsculas, mas isso tem que estar claro para quem vai ler o seu trabalho. Mas precisa de explicação em nota de rodapé ou é subjetivo? Só se isso for relevante para a sua pesquisa, tá? Agora, o que eu observo com muita frequência é que essa é uma situação atípica. Assim, normalmente, eu prefiro, eu observo que as expressões elas se mantêm, o uso delas, o entendimento delas se mantém uniforme ali. Pode ser vício meu, eu estou fazendo aqui essa reflexão. Pode ser vício meu, mas acho que é possível uma palavra dentro de um raciocínio jurídico, ela tem uma importância num determinado contexto. Então, se você consegue estabelecer essa diferença e essa diferença está clara para o seu leitor, então adote esse, já virou um padrão isso. Você já pode adotar esse padrão. Sim. Quando a expressão merece um destaque, a revista, por exemplo, ela diz que você pode usar no unitário, entendeu? É interessante, eu não sei em que medida vale a pena você adotar isso como regra, entende? É isso que eu quero dizer. Porque colocar a letra maiúscula, porque nesse contexto é mais importante, será que não é o caso de dar um destaque em itálico, se a revista entende? Eu acho que talvez para a linguagem científica faça mais sentido. E aí, esse exemplo é um exemplo de um artigo que eu li, do Poder Judiciário. Se você for na dúvida, usa o Poder Judiciário P e o J maiúsculo ou minúsculo. Aí uma hora vem maiúsculo, uma hora vem minúsculo. Aí isso cria realmente essa falta de padrão. Observe, vamos lá, eu tenho duas recomendações nesse caso. Primeiro, observe como os autores que são referência na sua área utilizam essa expressão, Poder Judiciário. E observe como órgãos oficiais, né, utilizam a expressão Poder Judiciário. Vou dar aqui um exemplo que eu acho que é ilustrativo desse caso. Eu revisei, algum tempo atrás, a tese de um colega de vocês, que tratava sobre a escola da magistratura. E eu percebia que escola da magistratura aparecia de 4 maneiras no texto. Escola da e de magistratura, e com o E e o M maiúsculos ou com o E e o M minúsculos. E aí, como eu fui sanar a minha dúvida? Eu fui no site das escolas da magistratura oficial e fui ver como eles grafavam lá. E aí eu percebi que a forma exclusiva ou majoritária é a escola da magistratura, e com E e o M maiúsculos. E eu padronizei a tese inteira dessa forma. Então, busquem referências confiáveis sobre como se escreve. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, será que é com iniciais maiúsculas ou minúsculas? Eu não fico pensando muito não, eu vou lá no portal do MEC. Eu vou lá no portal do MEC e vejo se se é ensino superior, educação superior. Esses detalhes vocês precisam e adotem, por favor, a mesma maneira, a mesma forma, o mesmo método até o final. Tá? Uma palavra que gera muita dúvida no meio jurídico e eu vejo que, inclusive, em várias sentenças diferentes. Por exemplo, a palavra Estado. Sim. Se eu vou escrever Estado do Ceará... Dá uma bela discussão, Estado, hein? Exatamente. Vamos lá. Então, já que está no Brasil, eu Estado. Sim. Não, por favor, por favor. Não, eu estou falando porque... Sim, tá. Seguinte. Eu como procurador, a palavra que eu escrevo muito. Pronto. Então pronto, me passa a palavra, por favor. Há fontes, há referências que defendem o Estado com E maiúsculo no caso da instituição maior, do Estado-nação. O Estado brasileiro. Tá? Unidade da federação se recomenda com E minúsculo. Porém, parece ser um desses casos de inovação linguística que se utiliza, isso você vê em documentos oficiais, utilizar o Estado do Ceará com E maiúsculo. Bom, Gabriela, levantou? Não, levantei não, professor. Só para complementar o que você falou. Sim. Realmente, os trabalhos estão vindo
está se adaptando a essa regra de escrever o Estado como E maiúsculo e em seguida o nome do Estado. É porque é mais comum você falar Estado do Ceará, Estado de São Paulo, do que Estado do Brasil, né? Uhum. Sim. O país, o Brasil é um país. Sim. Por isso, né? Sim. Tendo como referência, o primeiro critério, como eu já disse, o falante tem sua lógica também. tendo como critério Sim. metodológico a regra que você utilizou, no nosso caso, um ponto de referência confiável são os textos do Supremo Tribunal Federal. Pronto, aí é uma referência. Pegando a mesma metodologia sua. E Sim. no Supremo Tribunal Federal, eu tenho verificado que, por exemplo, eles escrevem Estado minúsculo como regra. Quando ele vai se referir, por exemplo, ao Estado de Roraima, e vai Sim. colocar só Estado, o E é maiúsculo. Se ele for colocar Estado de Roraima, o E é minúsculo, É minúsculo. e Roraima é maiúsculo. Certo. Se ele for colocar Estados membros, se referindo a todos os Estados da Federação, o E é maiúsculo e o M é minúsculo. Pronto. Por aqui vai. Tá. Pois é. Não, Sim. como eu escrevo muito isso, eu fui pesquisar Claro. para escrever correto. Não, você faz muito bem. Olha, na dúvida, não fiquem. Ai, meu Deus, não fiquem na dúvida. Vão numa fonte respeitável, confiável. Na dúvida, bota Estado, Federação com E minúsculo, e Estado do país. Na dúvida, vai pro comum, gente, simplesmente. É isso. De ficar preso aí. Eu até brinco. A pessoa tem dúvida com a pessoa, não troca a palavra. No meio jurídico, escrever errado pode comprometer a tua tese jurídica. Qualquer um é como ele A tese até é boa, mas meu português está ruim, vai para o melhor. Sim. É isso, pois não. Você não vai estar ruim. Sim. André. André. Assim, fulano tá aí na sexta-feira, aí ele estava escrevendo sexta é com X ou com S? Bota que vai na quinta mesmo. Antecipa um dia. Depois da manhã, né? Então, muito bem. Em suma, olha, sejam rigorosos com o método, com os padrões que vocês adotam no trabalho de vocês. Estejam seguros da escolha e adotem essa escolha do princípio ao fim e não fiquem trocando ao sabor do vento, ok? Então esse é o resumo da ópera aqui. Adiante. Bom, erros mais comuns, tá? E aqui são alguns erros bastante frequentes, tá? Existe um mito, dá para chamar de... não, tudo bem, professora. Só agradecer, gente, parabenizar você, né? E gente, olha, já está trazendo muito, imagino que os outros dias devem estar sendo bem interessantes. Mas um recado que eu queria dar é isso, olhem para o tema que vocês vão trabalhar. Ele merece, vocês vão passar 2 anos ou 4, né, aqui. Precisa ser algo que responda um problema da nossa sociedade, jurídica da sociedade, que a gente impacte com o que a gente tem a dizer. Tá? E aí coloca tudo de uma forma simples, bonita, bela, rigorosa, né? Vai dar bom, vai dar certo. Mas isso foi... não, perfeito, professora. É isso. Essa reflexão começa com uma dúvida. Não fiquem muitos alunos chegam assim, quase agonizando. Meu Deus, professor, eu não sei por onde eu vou. Faz parte do processo, não saber para onde ir. Especialmente, nunca procure a solução desse problema. Muitos trabalhos são soluções à procura de um problema. Ela nem existe. A pessoa vai atrás de uma solução para que serve isso. Fala, não tem problema. Então a gente tem que uma coisa útil, né? Viu? Vocês vão investir o tempo de vocês. Certo, um problema real e tragam soluções. A gente vai trabalhar, tá, professor, o problema, como sempre, no início, meio e fim da pesquisa. Exatamente como. Porque realmente essa história do problema procurando uma solução, eu escuto muito isso lá no grupo da PUC, principalmente de jurimetria. Gente, nem existe esse problema, fica atrás disso. Não tem problema. É muito porque assim, eu adoro essa área. Não, gente, é mais do que sobre a gente. Professor Tiago, nem tudo é sobre você. Nesta sala reina o espírito imortal da sabedoria, viu? Parabéns. Tá, ok. Não tenho dúvida, tá?
Tchau, professora. Obrigado, viu, professora? A palavra. Sim. Olha, mas a aula tá apimentada, tá ótima, parabéns. Apimentada. Excelente professor. Obrigado, fico feliz, viu, com sua intervenção. A gente já está se encaminhando para a nossa conclusão, tá? Para o nosso final. Claro, não, tudo bem. Professora Winnie, muito obrigado pela participação. Então vamos lá, olha, difundiu-se aí uma ideia bastante influente e errada, segundo a qual por que separado é com pergunta, por que junto é com afirmativa. Isso não existe, tá? Opa. Ok, tchau. Então vamos lá. Isso não corresponde, tá, com a realidade. Na verdade, existe até uma maneira mais simples e mais segura de você saber se o porquê é junto ou separado, tá? Coloque ali no meio a palavra razão, depois do porquê. Se couber a palavra razão, é separado, tá? Então, não sei por que você não foi. Isso aí não é pergunta. E, no entanto, esse porquê aí deveria ser separado. Porque não sei por que razão você não foi. Ok? Então, é isso. Basicamente é isso. Quando estiver... Tá escrito aí. Quando estiver implícita a palavra razão, use porquê separado. Explique por que você se atrasou. Explique por que razão você se atrasou. Não sei por quê. Aí no caso tem acento circunflexo, porque está no final da frase, tá? Então, não sei por que razão. Não sei por quê. É isso. Esse é um método mais simples de saber se é junto ou separado. Aquilo que se dizia... que se tem pergunta é separado. Vou dar um exemplo aqui de porquê junto e a pergunta, tá? Você não foi para lá porque ficou doente? Esse porquê é junto. E é uma pergunta, tá? Então, cuidado com essas... sim, pessoal. É bom você sempre em itálico, nesse caso, são erros, tá? Veja lá em cima, erros mais comuns, ok? A letra da música. Não sei porquê, insisto tanto em te querer dar errado. Porque tá junto. Bom, tá errado nessa página. Isso do Fábio, nessa página oficial. Na primeira, parece assim, deslizes, né? O nome da música. Tá. Lá, o porquê. Isso tá justificado. Por isso que a gente... Mas vamos lá. Bom, acho que ficou claro. Este segundo, olha, erro de vírgula, problema de pontuação, eu diria que é o erro mais comum, mais frequente, tá? Mas dentre os erros de vírgula, talvez o que mais, arrepia, o pior de todos, é o separar sujeito de predicado, tá? Muita atenção com isso. Aqui é uma frase curta, o resultado do jogo, vírgula, não abateu. Aqui se vê mesmo logo, assim, de cara, que é um erro. Mas muitas vezes quando se trata de um sujeito, de uma frase muito longa, você tende a colocar a vírgula pelo tal respiro, enfim, isso não existe, tá? A vírgula é sintática, ela não tem a ver com capacidade respiratória do sujeito. Então, muita atenção com a vírgula que separa sujeito de predicado, é o caso aqui, esse é o pior erro de vírgula que existe. Agora, ainda mais adiante, eu vou apresentar o erro mais comum de vírgula, tá mais para frente, ok? Depois, nunca lhe vi, aqui muita atenção com esses pronomes átonos, os pronomes átonos o, a, os, as, são usados para regência direta e o li, lis para regência indireta, né? Então, o li vai substituir a ele, a ela, a você, por isso não deve ser usado como objeto direto. Então, nunca lhe vi, está errado. Nunca ouvi, nunca o convidei, não lhe convidei. A mulher lhe deixou, não, a mulher o deixou. Esse item 3 é ilustrativo para que vocês apliquem a outros casos com relação ao uso desse pronome átono. Observem a regência do verbo, tá? O lhe, lhes,
vai ser sempre a ele, a ela, a você, a vocês, enfim, tá? Muita atenção com isso. Aluga-se casas, o verbo concorda, tá errado, tá? O verbo concorda com o sujeito, então alugam-se casas, fazem-se concertos, é assim que se evitam acidentes. Esse item 4 aqui é muito comum no trabalho acadêmico, porque analisa-se os resultados, tal, não, analisam-se, né? É porque resultados são analisados. Vocês fazendo essa ordem inversa, ficará muito claro. Ok? Então, atenção. Pois não. E quando tiver uma preposição, no caso, trata-se de, por exemplo, trata-se de questões. Trata-se de, no singular. Tá? Não é tratam-se de questões. Amigo. Uma dúvida que, pelo menos, acho que no meio jurídico a gente viu muito essa expressão, e eu fico uma dúvida. Tem hora que estou certo, depois eu estou errado. Colacionam-se trechos. Colacionam-se. Mas não há dúvida. Porque trechos são colacionados. É isso. Só que a gente vê muito por aí colacionam-se trechos. Tá errado. Meu Deus, será que até em sentença eu já vi. Pronto. Aí eu fico, rapaz, será que eu estou escrevendo errado? Nesse caso, olha, respondemos aqui com muita convicção, peremptoriamente. É isso, colacionam-se. Muito bem. Não pode haver dúvida. Não. Agora, eu estou vendo nas sentenças, eu já sei que estão errados. O importante é a sua sentença não ter isso. Embargo de declaração. Embargo de declaração. Tá doido? Isso é querer criar inimizade com o magistrado. Eu nem estou fazendo processo. Pronto. Mas vamos lá. Esse item 5 eu até já falei, né? Não seria trata-se. O certo é trata-se de calúnias, tá? Consiste em subterfúgios, tá? Enfim, nesse caso, quando temos a preposição, o verbo pode se manter, deve se manter invariável, tá? Como precisa-se de empregados, tá? Porque não dá para fazer a ordem inversa. Empregados são precisados, não faz sentido, né? Então, trata-se dos melhores profissionais. Bom, é isso. Esse sexto é muito comum e eu reviso o tempo inteiro e eu penso se não estamos diante de um novo caso de inovação linguística, tá? Eu vejo muito o verbo implicar no sentido de acarretar, pressupor, utilizado com regência indireta, quando certo é a regência direta. Promoção implica responsabilidade. Essa primeira frase deveria ser atraso implicará punição e não impunição. É ou não é comum esse em depois do implicar? Bastante. Só para entender uma coisa. Foi os erros mais comuns que você encontrou nas correções que você faz ou isso aí você tirou de outro? Isso aqui, olha, tem de tudo aqui. Tem os erros mais comuns que eu encontro e alguns eu peguei no Manual de Redação do Estado de São Paulo, do Estadão, tá? Que é uma boa fonte de consulta, inclusive, eu recomendo essa fonte. Bom, esse sétimo é muito comum. Ele foi um dos que chegou antes, um dos que faz a concordância no plural. Era um dos que vibravam com a vitória. E aí você pode fazer esse raciocínio. Entre aqueles que vibravam, ele era um. Dos que vibravam, ele era um. Por isso que era um dos que vibravam. Mas eu já por mais gramática aceitando. Faz tempo que eu não vejo. Isso mudou? Eu já vi gramática aceitando as duas opções. Olha, a regra, digamos, canônica, segundo a gramática normativa culta tradicional, é essa. Aqui, de novo, podemos estar diante de um novo caso de inovação linguística. Pode ser que um gramático mais contemporâneo, Agora, é preciso que outros, é preciso que um Bechara, enfim, outros atestem isso, coloquem na sua... Mas, por enquanto, olha, na dúvida, como disseram as professoras, fiquem com o que é canônico, com aquilo que é mais usual entre... dentro da gramática normativa culta. Então, ele foi um dos que chegaram antes, porque entre os que chegaram antes, ele foi um. Vocês fazem sentido inverso. Que é o seguinte, 8.
A medida em que não existe. Não existe a medida em que, tá? É sempre a medida que ou na medida em que. Mas tem significados completamente diferentes, tá? A medida que são situações que acontecem concomitantemente, tá? Opa, temos aqui. Tem. Então segura. Tá? Vamos lá, a gente vai chegar lá. A medida que. A medida que, quando as coisas acontecem simultaneamente, e é sempre a medida que, sem o em. Agora existe o na medida em que significa tendo em vista que e também quando, tá? Na medida em que também pode ter esse sentido de quando, ok? Vamos lá adiante. Andou por todo o país. É o seguinte, o uso de todo e aí o artigo ou não depois do todo. Pode usar, pode não usar, mas há sentidos diferentes aí. Todo o significa inteiro. Se o sujeito andou pelo país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, é todo o país inteiro. Se diz andou por todo o país, é porque ele andou em vários países. Em todos os países possíveis, em todo o país, em qualquer país. Outra, toda a tripulação foi demitida, a tripulação inteira foi demitida, tá? Então, como eu já disse, sem o, todo quer dizer cada, qualquer. Então, toda nação tem inimigos, ou seja, qualquer nação tem inimigos. Se eu disser que toda a nação tem inimigos, é que a nação inteira, Brasil inteiro, tem inimigos. Mas aqui eu quero dizer que qualquer nação, todas as nações têm inimigos. Tá claro o uso do todo com ou sem a preposição? Bom, e aí vem o que diz a nossa amiga Andréa, o casamento veio de encontro aos seus desejos. Essa frase, ela pode estar certa ou pode estar errada, a depender do sentido, tá? No caso, mas ao encontro de é uma situação favorável, significa coincidir. O seu pensamento, Andréa, vem ao encontro do meu pensamento. Casam os pensamentos. Se o seu pensamento vem de encontro ao meu pensamento, é um choque, tá? Então, colide, não coincide. Então, de encontro a significa condição contrária. A queda dos salários foi de encontro às expectativas da categoria, ou seja, foi... Aqui fica ambíguo, tá? Se você é um defensor do casamento, o casamento veio ao encontro dos seus desejos. Bom, eu recomendo mesmo o casamento. O solto não sabe se tem qual é o significado, mas botar no contexto para ele vai entender se ele está errado ou não. É isso. O importante é vocês entenderem as duas construções. As duas construções são possíveis, não é que uma esteja errada, a outra certa. Elas são igualmente possíveis, significam coisas diferentes. Bom, essa é boa, eu acredito que pouca gente sabe, tá? Comeu frango ao invés de peixe, tá errado. Ao invés de, é situação contrária. Ao invés de subir, desceu. Ao invés de entrar, saiu. Em vez de, é que significa alternatividade, tá? Comeu frango em vez de peixe. Frango não é o contrário de peixe. São opções que você tem ali. Então, é em vez de. Na dúvida, em vez de pode ser usado sempre, tá? Na dúvida, em vez de pode ser usado. Em vez de subir, desceu. Tá correto, tá? Tá correto. Em vez de pode ser usado para alternativa ou para contrário. Essa 12, pronto. Essa 12 é uma das mais comuns. Mas aqui falando da minha experiência como revisor. Aqui sim. A realidade das pessoas podem mudar, tá? O que eu percebo? Às vezes, em frases longas, você perde o sentido nuclear da concordância. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, enfim, o núcleo de sentido da frase. Das pessoas, aqui, não é o centro da questão. O centro, o núcleo, é a realidade. Então, a concordância tende a ser com a realidade. Porém, há um erro comum que é concordar com o que está mais próximo, tá? Então, muita atenção com concordância. É um dos erros mais comuns.
cuidado, a concordância se faz com o núcleo do sujeito. Então, o correto seria: a realidade das pessoas pode mudar, tá? Muita atenção. Essa talvez muitos também ignoram, né? O fato passou desapercebido. Despercebido e desapercebido não são sinônimos, tá? Tem significados diferentes. Então, o fato passou despercebido, ou seja, não foi notado. Desapercebido significa desprevenido, né? O sujeito estava desapercebido quando foi tomado pelo furacão, enfim, estava desprevenido. Ele estava no meio da rua, enfim, desapercebido. Então, vocês vão ver que desapercebido é um uso muito mais restrito, limitado, não usual. Despercebido é mais frequente, tá? Essa 14, de novo, podemos estar diante de um novo caso de inovação linguística, tá? Mas prefiram, repito, a forma tradicional, consolidada, consagrada por gramáticos e dicionaristas. Antes de verbo no infinitivo, não faça a contração da preposição com artigo ou com pronome, tá? Então, não é a hora dele chegar, é a hora de ele chegar. Esse é um caso em que é muito díspare, é muito contrastante a língua falada e a língua escrita. Na língua falada, se fala com muita naturalidade, com muito desassombro, é a hora dele chegar. A língua falada tem os seus meandros, enfim. E a língua escrita, ela já é mais... Podemos dizer que ela tem uma formalidade diferente. É outro código, tá? E a língua escrita em trabalhos acadêmicos ainda exige mais formalidade, tá? Então, é hora de ele chegar, apesar de o amigo tê-lo elogiado, depois de esses fatos terem acontecido, tá? Então, atenção com essa contração da preposição com artigo ou pronome, se houver um verbo no infinitivo em seguida, tá? Prefiram separar, ok? Esse item 15 é muito, muito comum em trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, o verbo atender, porque se utiliza muito o verbo atender em trabalhos acadêmicos. Acredito que em peças jurídicas também, tá? Seguinte, é bem simples, para coisas, pedidos, sugestões, intimações, etc., adote a regência indireta, atender a. Então, não é... busca-se atender ao objetivo dessa pesquisa? Não, busca atender ao objetivo desta pesquisa. Então, atendeu aos pedidos do pai, atenderam aos conselhos, às solicitações com crase, ao requerimento, aos avisos, à intimação, tudo com crase ou com aos, tá? E aí, para pessoas, você vai atender uma pessoa, aí use a regência direta, atender alguém. O médico atendeu o doente, o governo atenderá os prefeitos, o ministro os atendeu e não lhes atendeu. Os atendeu, que é a regência direta. Aqui é interessante esse último caso, parece ser uma exceção, mas não é. Atendeu o telefone. É porque se pressupõe que do outro lado da linha do telefone está uma pessoa. Então, atendeu o telefone, porque você atendeu a pessoa que está do outro lado do telefone, tá? Então, tá claro, pessoal? Então, num trabalho acadêmico, quase sempre você vai utilizar o atender ao, o atender a, craseado, o atender com a regência indireta, ok? Por último, esta pesquisa... É o último? Não, tá. Mas penúltimo. Esta pesquisa... pronto, está aqui. Este talvez seja o erro de vírgula mais comum, mais frequente, tá? Esse 16. Atenção, use a vírgula para intercalar corretamente as orações. O que acontece muitas vezes? Em muitos casos, quando existe uma oração intercalada, você tem duas opções. Ou não usa vírgula nenhuma, deixa o texto corrido, fluido, tá? Não tem problema. Ok. Ou você utiliza a vírgula no começo e no final, para intercalar, para destacar aquela oração. Qual é o erro comum quando você utiliza num lado só? Esquecer a segunda. Normalmente se esquece a primeira.
Normalmente a pessoa coloca a segunda e esquece de colocar lá no começo. Então, esta pesquisa, além de ser bibliográfica... A ideia do apóstolo, né? Se você pode subtrair a expressão e não perde o sentido... Isso. Retirem. E não perde o sentido, Perfeito. então pode ter uma vírgula. Perfeito. Foi essa Retire isso aqui, ó. Esta pesquisa é documental. Deu para pular, então você tem que intercalar isso aqui, ok? É isso, né? É um bom método esse. Se você, repito, vocês entenderam? Se você pode pular daqui para cá sem perder sentido, então provavelmente aquela expressão deve ficar entre vírgulas ou sem vírgula nenhuma. O que eu percebo para fins de clareza, para que seu leitor não se perca na frase, é preferível, é recomendável se utilizar essa vírgula no começo e no final, para ele entender que veio até aqui e depois pula para cá. E tem aquela, como você disse, um aposto ali no meio. Nem sempre vai ser um aposto, mas vamos lá. Então é isso. Então o correto seria esta pesquisa, vírgula, além de ser bibliográfica, vírgula, é documental. Tá claro, pessoal? Olha, muita atenção com este item 16, porque é o mais comum. Erro de pontuação é o erro mais comum. E dentre os erros de pontuação, esse é o mais comum, tá? Não intercalar as expressões corretamente, ok? E por último, agora sim, é o último mesmo, tá? Crase, tá? Crase indica a fusão da preposição a com o artigo a. Aqui só uma nota curiosa, né? Crase não é o nome do acento, o nome do acento é acento grave, tá? Perfeito. Crase é o nome da ocorrência, é o fenômeno, tá? Então, João voltou à cidade natal. Preposição a com o artigo a. Portanto, não existe crase antes de palavra masculina. Vou a pé, vem dar prazo, de março a abril, tal. E aí é o seguinte, pessoal. Qual é a dica? Eu acho que vocês já sabem isso, mas eu acho que convém reforçar. Substitua a palavra antes da qual aparece o a ou as por uma masculina. Se o a ou as se transformar em ao ou aos, existe crase. Elas estavam atentas às modificações. Será que tem crase? Não sei. Bom, troque modificações por processos. Não precisa nem fazer muito sentido a frase, só basta ser no masculino. Então, elas estavam atentas aos processos. Opa, ficou aos, então nesse caso é as com crase. Ocorrendo a crase com acento grave. Bom, junto à parede, isso aqui está junto à parede, será que ocorre crase? Então, troque parede por muro, ficou junto a um muro, não, então tem crase, junto à parede. É isso. Tá? Então, a crase... Existem muitos casos particulares de crase, tá? Mas isso aqui, eu acho que contempla mais de 90% do uso da crase, tá? E acabou mesmo, agora mesmo acabou. Certo. Sim. Tem aquele caso que a gente sempre conversa, que a pessoa começa, principalmente no resumo, né? Este artigo trata... Opa, bom. Né? Aí toda vez que a gente conversa, tem as duas possibilidades. Fala para eles dessa situação. Por meio do presente artigo, ou então este artigo. Pronto. Primeiro de tudo, tá? O uso de este e esse, tá? Na maioria das vezes, o uso que você vai adotar vai ser esse, essa, disso, disso. Por quê? Aí é uma relação anafórica e catafórica, tá? O que é que isso quer dizer? O esse, o isso, o essa se refere a algo que já foi dito, tá? Então, você escreve, então, isso que foi dito, tal, porque se refere a algo que já foi dito. Se é algo que ainda será dito, será este, isto, estas. Estas são minhas propostas, 2 pontos. E aí você coloca as suas propostas, tá? Fora isso, ainda tem outros casos. Você pode usar o este, ou esta, ou isto, ainda não, se referindo a algo que passou, aqui é uma exceção, tá? Quando você quer dizer que você está se referindo ao nome mais próximo.
Então, na cesta havia laranjas, peras e maçãs. Ponto. Estas são as minhas preferidas. As frutas estas são as minhas. E aí você se refere a esta, a mais próxima, que são as maçãs, que foi a última a ser referida. Mas normalmente isso se refere ao que já foi dito, isto é algo que você ainda vai dizer. E ainda tem um outro uso, que é, agora sim eu chego onde a professora Liane apontou agora, tá? O esta ou este se refere ao texto, à coisa em si que você está tratando. Então é este trabalho, esta pesquisa, os objetivos desta dissertação, tá? Porque você está falando da coisa presente ali. Então não é dessa, é desta. O presente artigo não deve ser usado? Por mim tudo bem. O presente artigo, a presente pesquisa. Inclusive é bom, entra naquilo que eu falei de variar, para você não ficar sempre esta dissertação, esta tese. Não, o presente artigo, o artigo que ora se apresenta, enfim. E aí você vai variando, tá? Mas quando você for utilizar esse pronome demonstrativo, é esta, este, tá? A época também é outra coisa que é muito... Na época, a época é uma coisa... Olha, para mim, eu considero os dois ok. E isso foi dito, a época parece ser um pouco mais erudito, parece ser um pouco mais formal, a época com crase. Mas na época também está correto. Eu acho que não tem nada mais confuso do que, pelo menos para mim, né? Sim. Do que o uso de hífen. São tantas regras. Você acha? Eu acho. Bom. Quando eu penso que sei, já tenho certeza que não sei, já estou na dúvida de novo. É preciso estar atento quanto ao hífen com relação à última reforma ortográfica. Exatamente. Houve... HRS vocal. Sempre fica com a boquinha atrás do dedo. Essa é a regra que eu aprendi, né? Mas parece que teve uma mudança assim na reforma. E olha, não é... Sempre tem. Exclusão. De novo, gente, porque realmente é difícil que a gente faça uma vida escrevendo. Na dúvida... Uma dica bem legal também que eu gosto de dar pensem, avaliem a hipótese de submeter o trabalho a uma revisão, né? Porque mais uma pessoa é um outro olhar, né? Que vai te dar um aporte, para que você tenha também essa tranquilidade. Aqui na Unifor, eu fiz mestrado aqui, né? Sim. Na dissertação, eles têm um professor que é responsável, você manda, ele dá tipo um certificado, então se alguém da banca bater, cara, ó, aqui eu tô, meu certificado, paguei a revisão ortográfica e tal, e meio que fica assim, você corrige, mas não apanha muito. Certo, mas, bom, acho que ainda pode acontecer o trabalho ser revisado e ter de montão. Às vezes você passou para... Não, a minha prima ali, ela é boa nisso. Trabalho de revisão ortográfica? Não faço. Bom, mas não estou aqui para promover esse serviço não, tá? Estou aqui como convidado. Certo. Tá. Eu vou colocar. Mas eu queria só concluir a questão do hífen que o colega levantou. São muitas regras e regras diferentes para cada prefixo, para cada situação, como disse o colega, antes de vogal, antes de H, antes de R, S e tal. Na dúvida, consultem o formulário ortográfico último esse, tá? Não quebrem a cabeça, consultem. Vão lá numa fonte confiável, tá? Não tentem adivinhar como é, consultem. Porque tão pouco já foi com hífen, tão pouco não é mais com hífen, né? Bem-vindo. Bem-vindo com hífen, é isso. Então, na dúvida, consultem, ok? Consultem mesmo, porque são regras muito específicas. Tão somente. Bom, pessoal, algum comentário, alguma dúvida mais? Eu sei que avançamos um pouco aí no horário, pois não? Ok, parabéns, obrigado. Legal, parabéns. Legal, não, agradeço. Acho que todos já... Não, obrigado a vocês.